de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, do 22, Jesus anda sobre o mar, do 22 ao 33. Pedro sente medo, lição 3. E o versículo: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Crianças, hoje eu trouxe uma surpresa para vocês. Quem sabe onde a tia está? Quem sabe? A tia chegou aqui na igreja e veio fazer o nosso vídeo hoje na nossa salinha. A gente vai fazer o vídeo na nossa salinha, já vai para 1 ano, agora no mês de março, após a pandemia. A tia vai tirar a máscara para poder falar melhor. Após a pandemia, né, que decretou a partir do dia 22, a gente já não pôde mais estar na igreja. Então, está completando 1 ano agora em março, que as nossas aulas começaram a ser online. Então, eu trouxe aqui para a gente poder tirar um pouco aquela saudade, né, do coração, onde é que a gente ficava. E a tia agora vai contar a historinha para vocês, tá bom? A Bíblia diz que Jesus estava de novo na beira da praia. Ele tinha tido um longo dia ensinando as multidões e ajudando a todos. De tardinha, ele falou com seus discípulos: Peguem um barco e vão para o outro lado. Eu vou ficar por aqui. Os discípulos obedeceram. Vocês sabem o que Jesus fez depois que se despediu de todos? Quem sabe o que Jesus fez depois que ele despediu de todos? Vamos ver aqui umas hipóteses. Será que ele foi dormir, visitar um amigo, jantar? A Bíblia diz que Jesus foi orar, então ele não foi fazer nada disso, ele foi orar enquanto os discípulos estavam no mar, porque assim ele ordenou e os discípulos obedeciam. Ele subiu em um monte e ficou sozinho, orando. Quem é que fica sozinho para orar? A gente tem que ficar sozinho, orando, pedindo ao Senhor para falar conosco. Jesus estava orando. Como devemos ficar quando oramos? Bem quietinhos, né? Com olhos fechados, para pensar somente em Deus. Jesus estava quietinho falando com Deus. Mas Jesus é poderoso demais. Mesmo lá no monte, ele sabia que algo horrível estava acontecendo com seus discípulos. Olha, o mar estava revolto e eles estavam com muito medo. Quem já sentiu medo aqui? A gente sempre tem medo de alguma coisa, né? Mas aí a gente tem que chamar quem para nos ajudar? Então vamos lá ver a nossa história. Era de madrugada e Jesus sabia que precisava ajudar seus amigos. Estava acontecendo algo terrível. Eles estavam enfrentando ventos fortes, o barco podia até quebrar e eles iriam cair no mar. Nossa, e o que Jesus fez já sabendo que isso estava acontecendo, crianças? Pois é, Jesus foi até lá. Olha só, Jesus chegando. É assim na nossa vida, quando a gente está num momento difícil. Jesus está chegando, Jesus está caminhando ao nosso lado. Sabia, crianças? Ele pegou um barco e remou. Ele foi andando ou foi voando? O que será que Jesus fez para chegar até lá? Não, ele foi andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, eles ficaram tremendo de medo porque estava muito escuro. A tia não falou que era de madrugada? Então eles acharam que era o quê que estava andando ali no mar?
quando a pessoa fica com medo, a gente vê várias coisas, né? De tanto medo. Eles ficaram tremendo de medo. Os discípulos começaram a gritar: é um fantasma! Olha! Só via aquela roupa branca, né? Naquela escuridão. Nossa, mas no mesmo instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Ai, que alívio! Nossa, que alívio saber que não era um fantasma, né, crianças? Era Jesus. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, olha só, Pedro, como sempre, né? Sempre fala alguma coisa. Mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E sabe o que Jesus falou? Venha, Pedro. Olha, e Pedro veio. Pedro estava pertinho de Jesus. Veio andando nas águas e estava em pezinho. Olha só. Pedro como estava em pezinho nas águas. Igual Jesus estava andando sobre as águas. Que coisa linda! Vocês podem imaginar Pedro saindo do barco naquela ventania, naquela escuridão? Mas ele foi e começou a andar em cima da água com Jesus. Uau, isso não é demais, crianças? E aí começou a andar e ficou ali, olha. Mas só que teve uma coisa. Ele duvidou que realmente estava andando sobre as águas. A gente não pode duvidar, a gente tem que ter fé. E olha o que aconteceu. Vejam, Pedro está afundando. Ele ficou com medo e começou a afundar. O que ele vai fazer? Ele pediu ajuda a Jesus. Vamos gritar como Pedro: socorro, Senhor, socorro! Na mesma hora, Jesus estendeu a mão. Olha só, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E tirou Pedro ali do que estava afundando, gente, viu? Na mesma hora, Jesus socorreu. Pedro viu que precisava confiar mais em Jesus, em vez de ficar com medo. E todos os discípulos. E depois, deixa eu voltar aqui. Então, ele precisava confiar mais em Deus, ao invés de ficar com medo. Depois, os dois subiram no barco. Os dois foram para o barco. Então, os dois foram para o barco depois, viu, crianças? Os dois foram para o barco. O vento se acalmou e todos os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Eita, então é isso. Realmente o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus por isso, né? Os dois foram para o barco, ficaram lá no barco e tudo se acalmou. Então, crianças, o que a tia quer dizer? Que nós precisamos ter o quê? Ter fé. Então, a nossa história de hoje quer dizer que nós precisamos confiar mais. A gente precisa ter confiança no Senhor. Já pensou você não ter medo nenhum de cachorro saindo passando a mão em qualquer cachorro que vê na rua? Isso é perigoso. Ter um pouco de medo é normal, tá? O que não pode acontecer é você deixar de confiar no Senhor.
Quando a gente era pequena, a gente tem sempre medo, né? Às vezes medo do escuro, a tia tinha medo de escuro, mas depois isso foi passando, né? Que a gente vai crescendo, vai tendo mais confiança. Então é assim, medo é até natural a gente ter medo de algo, mas a gente precisa confiar no Senhor, que Ele estará sempre conosco para nos ajudar. Então, a gente tem que pedir a Deus para tirar o medo do nosso coração, tá? E ter a certeza que Ele estará sempre junto de nós. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar assim. Querido Senhor, às vezes eu sinto medo, ajuda-me a confiar em Ti e não sentir medos que fazem o meu coração sofrer. Vamos repetir? Querido Senhor, às vezes eu tenho medo, sinto medo, ajuda-me a confiar em Ti e não sentir medos que fazem o meu coração sofrer. Em nome de Jesus, amém. Então, o nosso trabalhinho de hoje, vocês vão pintar bem bonito, depois vai recortar Pedro e colocar aqui, ó. Recorte Pedro e depois colhe o discípulo na cena. Mas vamos pintar bem bonito, tá bom? Então, aqui está, ó, os nossos brinquedos, quando a gente vinha para a salinha, né? Era bom, não era? Quando a gente estava aqui na salinha brincando, né? Era muito bom. Mas em breve Jesus vai nos dar essa oportunidade da gente voltar, estar na casa dele. Na casa dele a gente já está, né? O culto já está lá acontecendo, é 1 hora de culto, mas a escola dominical ainda não. Então estão suspensas essas atividades. Então a tia veio aqui só para vocês recordarem aqui, a salinha nossa, que a gente, todo domingo, às 10 horas, estávamos aqui reunidos. Então, crianças, tchau, um bom domingo, tá bom? Deus abençoe.